Eu quero começar lendo um texto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns não me viram falar pessoalmente, ou não viram alguns vídeos meus. Eu uso, muitas vezes, exemplos da Bíblia, de histórias da Bíblia. Leandro, você está falando de religião, está falando de espiritualidade? Zero, tá? Zero. Quem me conhece sabe que eu nunca falei de vamos fazer uma oração aqui e tal. Zero. Então, relaxa, fica tranquilo e tal. Quando eu estou falando a história da Bíblia, eu estou pegando uma história para trazer uma liderança dentro da história, ok? Poderia ser a história dos 3 porquinhos. Então, quando eu usar algum texto, eu estou trazendo a história e dentro dessa história tem uma lição de liderança, ok? Liderança, de motivação, de crescimento, que é o foco hoje, tá? Então, hoje eu quero trazer uma história que foi contada, na realidade, por 4 discípulos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou citar aqui na parte de Mateus. Eu tenho voltado a ler esse livro, que é a Bíblia, que é muito interessante, tem muita lição nele. E aí, nesse texto, que fica em Mateus, a partir do 13, diz o seguinte, preste atenção. Quando soube rapidamente, só contextualizando, não sei se a galera sabe, Jesus andava mais próximo a 12 discípulos, né? Então, ele andava o tempo todo com 12 discípulos, tal. E também andava por diversas vezes com uma multidão, ok? Andava com uma multidão, mas andava normalmente com 12 discípulos. Nessa ocasião aqui, Jesus estava numa multidão, com uma multidão no meio de um deserto, devia ter ali 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Ok? Ok? Vocês não estão vendo televisão não, gente, eu estou aqui. Tá? Porque às vezes fica vendo vídeo meu, não fala, que eu estou aqui no caso. Obrigado. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram, a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões. Repete comigo essa parte. Despede as multidões. Fala. Ok. Para que possam ir aos povoados, comprar alguma coisa para comerem. Mas Jesus disse-lhes: eles não precisam de ir embora. Dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. Vocês deem de comer a eles. Os discípulos responderam: tudo o que temos aqui, nessa multidão, são 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-mos a mim. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Nessa narrativa aqui, a multidão era gigante, a multidão era grande. Os discípulos propuseram que Jesus desse comida para eles. E aí Jesus vira para eles e fala: dá a vocês comida para eles. Mas os discípulos disseram: nem que houvesse aqui muitas padarias, supermercados e tudo mais, a gente conseguiria alimentar, estou trazendo para os dias de hoje, tá, gente? A gente conseguiria alimentar toda essa multidão. Não tem como alimentar todo esse povo. Como eu falei, haviam ali 5.000 pessoas. E aí os discípulos falaram: entretanto, tem um menino no meio dessa multidão que tem um lanche. Tem um menino lá que tem um lanche. E aí os discípulos disseram: nós não temos comida.
Nós não temos comida, tá? Mas tem um menino aí prevenido. Tem um menino aí que quando saiu de casa, sabia que o senhor fala muito, que o senhor gosta de andar muito, caminhar muito. Ele saiu prevenido com alimento. Ele tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vira e fala o seguinte: traga para mim. Traz para mim. E os discípulos foram, e aqui eu acho um ponto interessante, porque eu não sei como que os discípulos convenceram esse menino. Diz historicamente, pelo que eu li, que esse menino deveria ter entre 16 e 18 anos. Aí você tenta imaginar, eu não sei como é que eles convenceram, mas você tenta imaginar um menino no meio do deserto que trouxe 5 pães e 2 peixes, que para ele devia ser muito, né? Os pães eram maiores, 5 peixes e tal. E aí era tudo que ele tinha. E aí eu não sei como é que os discípulos negociaram, convenceram, ou Pedro intimidou ele, falou que ia arrancar a cabeça, ou saquear, seja o que for. Eu não sei como é que foi para tirar dele esses 5 pães e 2 peixes. Na realidade, não houve nenhuma negociação. O menino entregou os 5 pães e os 2 peixes. E aí, o discípulo chega para Jesus com um lanche e diz a Jesus: aqui está o lanche, os 5 pães e os 2 peixes. E aqui eu quero falar uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. Os discípulos não tinham comida. Os discípulos mais achegados, mais preparados, mais experientes, não tinham comida. Mas o menino, no meio da multidão, tinha comida. O que Jesus está mostrando claramente aqui nessa situação é o seguinte: que ele não quer saber, ele não se esconde por trás de títulos, de lideranças, de tempos antigos, de qualidades, daquilo que chegou, daquilo que atingiu. Ele não está por trás de nada disso. Ele quer saber quem tem comida. Quem tem alimento não é o seu tempo, a sua história, aquilo que você carrega, todo aquele tempo que você conquistou e blá, blá, blá. Ele quer saber quem tem comida. Comida é alimento. Quando eu falo de alimento, é o que tem dentro de você. É a sua palavra. É aquilo que está fluindo de você. Ele não quer saber qual o tempo que a pessoa tem. Ele quer saber se a pessoa tem comida. Ele não quer saber qual o seu título. Eu nunca vi Jesus perguntar qual o seu título, quanto tempo você tem, qual a sua história, quantas vezes você foi campeão, quanto tempo você tem de história. Pô, que maravilha. Ele quer saber o seguinte: você tem comida? Você tem comida? Se alguém chegar até você, você tem comida. Comida que eu estou falando aqui é alimento. Alimento é aquilo que você tem a oferecer. Se eu sentar com você agora e falar que eu tenho um problema, você tem comida para mim? Se eu sentar com você agora, você vai falar, você tem comida para mim? Ou você vai virar como toda aquela multidão e todos os discípulos e falar o seguinte: não, eu também não tenho comida. Você é o cara que vai virar, um vai falar assim: pô, eu estou com um problema. Eu falo assim: eu estou com 2. Quem é você? Jesus deixou no meio da multidão alguém que tinha comida. E não eram os discípulos. Pior do que isso, os discípulos queriam dispensar a multidão. Deus não quer usar a pessoa por um título, mas quem tem alimento. Quem tem alimento. Quem tem alimento, as pessoas vêm buscar. Cara, o mais interessante disso tudo é o seguinte: os discípulos queriam dispensar aquela multidão, e Jesus falou: não, a gente não vai dispensar a multidão. Quantas oportunidades, pessoas passam na sua vida e você dispensa? Porque você não tem alimento. E o texto diz que Jesus teve compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Os discípulos não tiveram compaixão e falaram: despede-os, despede-os. Depois, ó, tá tarde, não tem como, esse pessoal está entardecendo, esse pessoal está com fome, daqui a pouco esse pessoal vai começar a encher o saco. Vai começar todo mundo a reclamar, está todo mundo com fome. Inclusive a gente está com fome também. Manda esse povo chato pra caraca embora, cara, não serve para nada. Não, a gente não vai mandar embora. Porque quem não tem comida sempre despede os outros. Quando você não consegue sustentar algo é porque você não tem alimento. Você pode estar em algo novo, uma tarefa nova e um exercício novo. O quanto você é obcecado. Agora, se você parar para pensar, Jesus poderia ter falado o seguinte: quando os discípulos falaram, pô, a pessoa está com fome. Jesus poderia ter falado o seguinte: preste atenção. Jesus poderia ter falado o seguinte: beleza, peraí. Que caia pão do céu, que caia, vou multiplicar do nada. Poderia. Mas ele não fez isso, cara. É isso que eu tento entender com detalhes. Ele vira e fala o seguinte: vai lá vocês e dá comida ao povo. Tem uma coisa muito forte que eu aprendo aqui, que é o seguinte: se você não tem nada, não existe multiplicação.
Você pode ter um Deus que te dá 1 milhão de forças. Vamos botar assim, força, Deus, do jeito que você quiser. Só que 1 milhão vezes 0 é 0. Inclusive, nesse livro, que é um livro de liderança, sempre que existe alguma coisa assim, é sempre em cima de algo que a pessoa tem. O que você tem em casa? Eu tenho umas botijas aí de azeite. Mas você fala assim, não tenho nada. Não tem nada não? Então morre. Quem não tem nada já pode morrer, gente. Tem uma parte no meu livro que eu falo isso, tá? Vocês vão ler. Aí você grifa e posta. Jesus poderia, porque Jesus é o pão. Mas naquele caso ali, não é isso que acontece. E o que eu vejo mais interessante nisso aqui é o seguinte: é como se Jesus virasse para os discípulos e falasse assim, cara, eu passei o tempo todo com vocês, andei por todos os lugares com vocês, andei, caminhei, vivi, dei alimento, dei palavra, dei alimento, dei palavra, dei treinamento, dei palavra, dei alimento, dei palavra, para chegar nesse momento você falar, despede o povo. Vocês não entenderam nada do que é missão. Eu estou andando com vocês, eu falo, e chega aqui o povo fala assim, quero comida. A gente dá comida. E você manda despedir o povo, vai embora. Vocês não tratam o povo com excelência? Vocês não tratam as pessoas com excelência? Onde vocês querem chegar assim? Despede o povo. A palavra é relativamente simples, mas ela é profunda. Ela é muito profunda. E eu preciso que ela invada a sua mente. Presta atenção numa coisa. Sabe por que eu estou dando essa palavra? Você sabe por que eu estou dando a palavra? Porque virá uma multidão. Virá uma multidão. Se quiser falar amém, pode falar. Mas na igreja não, se quiser falar outra coisa, é à vontade. Fala o que vocês quiserem. Tá. Então assim, virá uma multidão. Virá uma multidão. Virá uma multidão nas escolas. Virá uma multidão, entrará uma multidão. Multidão de jovens, de adultos, de adolescentes. Virá uma multidão. E quando vier essa multidão, vocês precisam ter alimento. Aí fora as pessoas estão morrendo em depressão, se automutilando, se drogando, encostadas, não consigo levantar a cama. Ok, mas aqui dentro é lugar de pessoas saradas que têm alimento. Sabe, é um atendimento, é um pai com filho, é uma criança com o nariz escorrendo, não interessa. Abraça e fala, vem aqui, porque nesse lugar tem alimento. Desde aqui do meu atendimento, desde o pesquisador na rua, desde um telemarketing, desde uma secretária. Por isso que eu falei, as vagas são limitadas. É para quem quer crescer, é um crescimento radical. Eu quero uma empresa, um nível de excelência surreal. Não aceito mais gente sem alimento. Pois não, o que o senhor quer? O que o senhor quer é baleiro. Baleiro, sabe? Baleiro, tinha em frente ao colégio, aquele negócio assim. Qual que você quer? Big, ping-pong? Não é. Sabe? Pois não, senhor, tudo bem? Primeira vez que o senhor vem aqui hoje? Primeira vez que o senhor vem aqui? Olha, que o senhor tem um dia abençoado, que seu dia seja maravilhoso. Se prepare para a experiência que vai ver nesse lugar. Palavras, alimento. Eu vou te entregar uma fichinha, o senhor preenche no seu tempo, sem pressa. A hora que o senhor me entregar, eu vou passar para uma pessoa que vai te atender da melhor maneira possível. Aí vem um vendedor, tudo bem? Muito prazer, que o senhor tenha uma experiência única comigo a partir desse momento, porque esse lugar é mágico. Esse lugar é mágico, esse lugar é surreal. Você aqui vai se sentir amado, cuidado, e a sua vida será transformada. Pode ir comigo? Aonde tem alimento, meu amigo, não existe fome. Despede a multidão. Não tem comida, não. Despede a multidão. Não tem comida. É quando chegar um funcionário novo, que aí, de repente, como é que treina? Eu vou te treinar, cara. É a sua primeira vez aqui? Eu vou te preparar. Eu quero que você seja igual ou melhor do que eu. Porque se você for igual a mim, é a minha chance de ser promovido. Crescimento radical. Crescimento radical. A única chance de você ser promovido é se você montar uma equipe de leões do seu lado. Então, eu preciso de alguém que tenha alimento. Eu preciso de pessoas aqui que tenham alimento. Eu preciso de pessoas que têm alimento. Eu preciso de pessoas que tenham alimento. Só que aí tem um ponto muito interessante aqui. Jesus vira para os discípulos, né? Estou trazendo aqui um sentido do meu pensamento. E fala o seguinte, olha só. Como vocês, antigos, ou seja o que for, não têm alimento, eu vou usar um menino. Eu vou usar um novato no meio da multidão. Eu vou usar alguém que está chegando agora. Escuta o que eu vou falar para vocês, e a palavra é essa. Vão se levantar do meio de vocês, novatos, cheios de alimento.
Vai vir uma geração, e essa palavra que eu estou soltando aqui não volta. Vai surgir uma geração que vai começar a conectar e vai trazer alimento. Que de repente não tem ainda muita experiência, ainda de repente ainda está errando muita coisa, está até falando errado, mas tem alimento. Presta atenção numa coisa, se você que é antigo, seja o que for, não, tem conhecimento demais, é sábio demais, está cansado demais, tem título demais, é experiente demais, toma cuidado. Vai vir uma geração de jovens lotado de força. Lotado de força. Quem aqui está com força que pode gritar? Vai vir uma geração lotada de força. Com força. Com força. Olha só. Um menino no meio da multidão. A força dele, o que ele tinha, alimentou toda uma multidão. Deus nunca precisou de quantidade, Ele precisa de pessoas que têm alimento. Quantos aqui têm alimento, força, vontade? Força. Não precisa de muita coisa. Da onde vai vir o alimento? O alimento vai vir, a multidão será saciada. Aonde estão os meninos, os novatos, ou os experientes, seja o que for, quem tem alimento? Aí de repente você fala o seguinte: pô, Leandro, mas eu vim para cá, eu quero só receber. Eu vim só para aprender, eu quero receber. Aí Deus fala uma coisa para você. Isso aí a gente faz no shopping. Você vai lá para comprar. E aí quando não tem, você vai em outro lugar. Aqui não é um lugar que você vai passar de lugar a lugar. Aqui é o lugar que você vai dar e receber. Você não chegue aqui de mãos vazias. Não chegue aqui de mãos vazias. É uma geração agora que precisa chegar. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho. Eu sinto prazer, mas isso aqui eu tenho. Isso eu tenho. Não chegue. Venha para cá. Mas não chegue aqui de mãos vazias. Não chegue aqui de mãos vazias. Não chegue aqui de mãos vazias. Quando você entender isso, as coisas serão poderosas. Quando você entender que não vai ser só de cima para baixo, onde vai fluir no meio da multidão, pessoas que estão brotando, pessoas que estão gerando alimento, o crescimento se torna radical. Eu não consigo parar de lembrar disso. Eles viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, a gente não tem comida, mas tem um menino no meio da multidão que tem. E tem uma segunda lição muito poderosa nisso. Muito poderosa. Muito poderosa. Quem traz peixe e pão para ouvir, nunca nega o que tem. Quem traz peixe e pão para ouvir, nunca nega o que tem. Quem tem, fala. Quem tem, compartilha. Quem tem, coloca para fora. Quem tem, ensina. Quem tem, não fica assim: eu não vou ensinar, não vou não sei o que lá. A maior maneira de você ensinar algo. Eu aprendi essa palavra, estudei essa palavra, e agora eu estou multiplicando muito mais, vai voltar tudo sobre a minha vida. Tudo que eu estou falando vai voltar sobre a minha vida. Então, quando você compartilha, quem tem, porque talvez alguns possam pensar assim: se eu sou um menino, eu não entrego. Eu só estou no meio do deserto. Eu trouxe. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, está todo mundo com fome, que todo mundo se exploda. Não, vou entregar. Quem tem pão e peixe, quem tem alimento, entrega, porque sabe que muito mais vai vir. Olha que interessante, era uma geração que respeitava tanto Jesus, que foi até o deserto para ouvir Jesus. É uma geração que tem fome, que tem sede. Se você parar para começar a pensar aí nos detalhes, não é uma geração como Pedro, que anda do lado de Jesus, mas não tem pão. Não é uma geração como João, que está no peito de Jesus, mas não tem pão. Não é uma geração como Filipe, que não tem pão. É alguém que está no meio da multidão, que tem pão. E ali ele falou: vai lá, conversa. E traz o peixe, traz o pão. Cara, entenda isso. Às vezes você vai conversar com alguém, essa pessoa não tem nada, ela é escorregadia, ela não tem nada. Você precisa ter criatividade, inovação, inteligência. Você tem que ter algo para agregar. Quando alguma coisa é falada, não pega aquilo ali, ó, e cata. Você pega aquilo e fala assim: ó, isso aqui que me passaram, esse é o briefing? Esse é o briefing, deixa eu entender. Primeiro eu entendo o briefing, entendi o briefing. Agora, peraí, tem esse briefing, mas eu tenho isso aqui de dentro de mim, peraí. Eu tenho isso aqui de dentro de mim que vai melhorar isso aqui, ó. Eita, agora vai melhorar. E aí, os líderes vão começar a falar o seguinte: ei, de onde foi isso? Por que essa escola fez isso? Como é que esses caras fizeram isso? Mané,
Teve alguém no meio da multidão que deu uma ideia lá, que lá está bombando mensalidade. Eu não sei o que eles estão fazendo. Eles fizeram alguma parada no meio da rua, que está tendo 350 matrículas por mês, e ninguém sabe o que é. Existe alguém no meio da multidão que trouxe criatividade, trouxe inovação, trouxe atitude, trouxe garra, trouxe o brilho, trouxe a força. É no meio da multidão alguém que fala assim, eu tenho aqui algo para dar, eu tenho algo para oferecer, na certeza que isso aqui será multiplicado. Quantos estão me entendendo? E outra, gente, de repente, alguns falam assim, pô, mas ele tem um jeito diferente, esse menino é só um menino, ele tem um jeito diferente, ele anda diferente, ele usa umas roupas diferentes, ele tem um corte de cabelo diferente, é vermelho, é azul, é diferente, anda assim, anda de outro jeito, é branco, é preto, é amarelo e tal. Isso não interessa, a pergunta é, tem alimento? Não interessa. Tem brinco, tem piercing, usa não sei o que lá, tem alimento. Porque quem tem alimento impacta vidas. Quem tem alimento, alimenta a multidão. Porque ele é gordinho, porque ele é magrinho, porque isso que não interessa. Tem alimento? Tem. Tem alimento, então pode entrar. Nunca mais esqueça disso. E eu quero profetizar hoje, que Deus vai levantar pessoas no meio da multidão, novatos, novos, jovens, que vão trazer alimento, vão crescer, vão para outros estados, vão multiplicar, para multiplicar. É tudo que é necessário para multiplicar. Tudo. Chega aí, Gabriel. Isso aqui é o pão. Ok? Certo. Esse aqui é o peixe. Não tem problema. Esse aqui é o pão e o peixe. Esse aqui é o pão e o peixe. Ele tem alimento. É uma geração nova. Tudo que eu vou falar aqui é no sentido figurado, ok? O novato, ele quer crescer, ele tem alimento, ele tem coisa para dar, ele tem para oferecer. Ele está aqui conectando, ele foi lá no meio da multidão, quer ver Jesus, ele quer. Ele tem algo para oferecer. E aí, chega aí, Nilton, rapidinho. Cadê Nilton? Fica, você está aqui com pão, você está no meio da multidão. Está no meio da multidão. Ninguém nem te vê. Mas Jesus está vendo. E aqui, a gente tem a Nilton. O Anilton é o discípulo. Experiente. Tem conhecimento, tem um monte de coisa, tem muita coisa. Tudo figurado, ok? Mas ele não está com alimento. Ele não está com alimento. Aí a Nilton está aqui. Pode abraçar, estou com um perfume bom. E a Nilton está aqui. Ele está junto aqui. Ele está junto. E de repente eu vou virar para Nilton, que ele sabe, ele tem tudo, ele tem tudo. Fala, Nilton, como você está sem alimento, vê lá no meio da multidão se tem alguém com alimento. E o Anilton vai, olha, e vai lá e busca o pão e peixe. Cada ontem, hoje, e o cara vai falar o seguinte, mané, meu sonho era trabalhar na zaga, o que é para fazer? Eu vou fazer tudo tal. E de repente você vai ter que chegar em casa, um antigo vai ter que chegar em casa e falar assim, você não sabe a vergonha que eu passei, um moleque entrou, tem 5 meses na empresa, foi promovido, e eu estou aqui, cara, e não cresci. Porque ele chegou com alimento. Nós não vamos mais começar a se preocupar em treinar pessoas, nós queremos que venham pessoas com alimento. E aí o nosso treinamento vai potencializar aquilo que ela tem nas mãos. Vocês pegaram isso? Eu vou repetir, nós não queremos pessoas zeradas e vazias, porque com zero nada multiplica. Nós queremos pessoas com alimento para que a gente possa multiplicar o que elas já têm dentro delas. Sabe, eu era um novato, louco, maluco, cheio de limitação, eu não entendia nada de nada, mas eu falava assim, vamos crescer, vamos para lá, vamos... Ei, a minha mãe falava para mim, seus primos vão virar medicina, advogado e tal, e eu hoje sou ela. Eu falei assim, hoje você é psicólogo e eu tenho que te ajudar. Sabe? Com todo respeito à minha mãe, só que as palavras não entravam porque eu sabia o que eu queria. Esse menino estava no meio de um deserto, mas ele sabia o que ele queria. Só leva a comida quem tem fome. Quem tem fome. Quem não tem fome não leva comida. Nós estamos buscando pessoas que têm fome. Eu falei, olha, são 150 vagas. Você está aqui dentro, parabéns para você. Nós estamos buscando quem está com fome, Você já viu uma pessoa com fome? Não é a nossa fome do dia a dia, estou com fome de amor. É fome, gente com fome. O cara anda com o olho recalado assim,
Cara, não é pão não, cara. Era só um enfeite de mesa. Ai, meu Deus. Ele vê comida. Sabe o que é fome? É o cara que está estudando, é o cara que está buscando, é o cara que está lendo, é o cara que está vendo o vídeo. Como é que atende melhor? E o cara vai explicar, a postura assim. Fome, 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 fome. Só leva comida quem tem fome. Estamos buscando pessoas que têm fome. Fome de livro, vídeo, aprimorar, deixa eu ler a revista melhor, deixa eu entender, deixa eu falar a revista para você, agora fala você para mim, essa parte aqui, vamos treinar, tal. Fome, tá? Senão o nego vai sair daqui e vai comer um mundo. Falando tanto de comida que deve ter uma galera com fome. Então, a pergunta principal é, o que você tem? O que você tem? O que você tem nas suas mãos? O que você tem? O que você tem para dar, para oferecer? O que você tem? O que você tem de bom? O que você tem para agregar na vida de alguém? Sempre lembrando que se for nada, 1 milhão vezes nada é nada. Vamos fazer uma dinâmica agora? Tem como dar uma folha para cada um? Eu prometo que eu não vou demorar muito, porque o meu foco são 3 sextas-feiras sem estender demais. Mas acho que vai ser legal. Agora eu quero ver você olhar para você, tá? Escreve nessa folha o que você tem. Escreve nessa folha o que você trouxe, qual o seu alimento, o que você tem, o que você pode agregar. Olha para dentro de você e fala, o que eu posso agregar? Cara, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Escreve tudo o que você acredita que você pode agregar. Fizeram? Então, foi o seguinte, levanta todo mundo. Eu queria que formasse grupos de 3 ou 4 pessoas e vocês vão contar o que vocês estão na mão. E aí, pessoal, como é que foi a experiência? É legal porque você sai um pouco do seu lugar, você fala, ouve a experiência da pessoa, compartilha. Vocês perceberam que no início você fica meio com medo de falar, meio sem graça? Mas depois você fala, você vê como é bom. Cara, quem tem fome, quem precisa compartilhar, gente. Compartilha coisas, compartilha. Quanto mais vocês gerarem um pertencimento, trabalharem como família, as coisas acontecem. E é isso que eu quero falar agora. O primeiro ponto que a gente falou, são só 3, e esses 2 próximos é bem rapidinho. O primeiro ponto que a gente falou foi sobre o que você tem. Sem algo na sua mão, esquece, nada vai multiplicar. Então, o primeiro ponto que a gente falou é sobre o que você trouxe, o que você é, o que você tem, senão nada funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar é o poder da unidade. É a unidade. Se você não tiver unidade, tipo assim, eu tenho algo. Aí esse algo está lá. Pô, se o menino não estivesse ali no meio, nada ia acontecer. Se ele estivesse em outro lugar, nada ia acontecer. Então você precisa estar no meio. Meio é pertencimento, meio é tribo, meio é todo mundo conhece todo mundo sabe o que você tem de bom, sabe o que tem na sua mão, se você tem os pães, tem os peixes, se você não tem, é saber o que está no meio. Então quando você conhece toda a sua equipe, e isso eu quero falar, tudo que eu estou falando é em relação ao crescimento radical, certo? Ok, crescimento radical só acontece se toda a escola conhecer todos os funcionários entre si. Aí, meu amigo, aí você joga a bola lá, aí você faz não sei o que lá, tal. E outra, não é panelinha. É tipo assim, estamos focados, vamos conseguir, vamos vencer. Deixa eu falar uma coisa para você que pode parecer radical. Quando você tem um pertencimento, um engajamento, você briga pelas coisas da escola. Briga. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês meio estranho. Aonde tem tranquilidade e passividade, não tem crescimento. Onde tem tranquilidade e passividade, não tem crescimento. Aonde tem agitação, impaciência e estresse. Quem aqui já fez academia? Ok. Para o seu músculo crescer, você precisa fazer o quê? Estressar o músculo. O estresse faz parte do crescimento. Ai, eu pensei que fosse sentar no pudim. Amigo, para crescer, você precisa estressar o músculo.
Gente, eu não estou falando de coisa de delinquente, vou andar estressado. Não é isso. É você, durante o trajeto, entender que haverá momento de estresse e que você não pode chorar. Ai, tá doendo, parei. Não tem, parou, não cresce. Não quer, eu prefiro tranquilidade. Então fica lá na casa sentado. Se precisar correr 5 quilômetros, você morre. Então, o estresse profissional faz parte do crescimento. Para quando você assumir uma escola sozinho lá na Bahia, na Bahia, você vai chegar lá. Vamos lá. Quando assumir. Melhor coisa, tá bom. Melhor coisa que eu fiz foi mandar comprar esses batuques, né? Gente, a batida mexe com a emoção. A batida mexe com... Por isso eu fico louco quando eu vejo muita coisa parada. Não tem como. Então, assim, eu falei de parado, né? O músculo para crescer tem que estar ativado, tem que estar... Então, faz parte do crescimento. Agitação, impaciência. Deixa eu falar aqui impaciência para eu trazer o sentido da palavra. Não é impaciência, tipo assim, tô chateado, tal. É impaciência no sentido de você andar, viu alguma coisa errada, tal. Pô, eu sou, Leandro, eu sou faxineira. Ok, você precisa da limpeza. Eu tô vendo ali, professor fora da turma, a turma rolando, o professor está entrando atrasado, mas eu sou a pessoa da limpeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês a partir de hoje. Se comportem como donos. Fala assim, ei, vou falar uma coisa para você. Desculpa te perguntar, mas você não é professor, já não está no horário da sua aula? O que eu tenho a ver, porque se o aluno perder ali, qualquer empresa que não cuide dos seus clientes pode vir à falência e pode ser demitida. É tão simples. Gente, onde existe comprometimento, existe agitação. Tipo assim, gente, não vamos perder, não vamos deixar, não vamos perder nenhum aluno, vamos brigar pelo aluno, vamos até o final, vamos cuidar dele, vamos entender o que está acontecendo, vamos chamar ele para conversar, vamos marcar um workshop, vamos divulgar. É o professor dando aula, ele tem que dar um show, esquece esse negócio de dar aula, é simples. Ele tem que dar um show, ele tem que ter vida, ele tem que ter paixão, ele tem que passar aquilo, não só o conteúdo, mas ele tem que conectar com o coração dos alunos. Quem está motivado para a próxima aula semana que vem? Vocês não entraram aqui assim. Vocês não entraram aqui assim. A aula foi gerada isso em vocês. Professor, você tem a responsabilidade de ter 100, 200, 300 alunos. Você tem noção que são 300 vidas? Tem noção, cara, que um cara desse pode ser um grande empresário, pode ser um dono de startup, pode ser um político, pode ser alguém grande influente, ele vai falar, você foi meu professor. Cara, pode ser um mega empresário e tá falando, cara, as palavras que você me falou quando você era professor valeram para a minha vida. E hoje eu estou aqui, tal. Você não sabe até onde vai o poder da sua semente, cara. A semente você joga na terra, mas a árvore pode crescer até 100 metros. Sabe? E às vezes é um cara desde a pesquisa de rua, que está passando alguém. Quantos alunos, se vocês não sabem, procura saber dos alunos, quantos alunos falam assim, eu estava passando um dia na rua, parou um cara meio doido, me perguntou, esse cara meio doido mudou o trajeto da vida dela. Mudou o trajeto da família dela. Se vocês viram no domingo, o pai e mãe falando assim, poxa, meu filho agora está trabalhando, está me ajudando a pagar as coisas de casa. Não é brincadeira, é sério a transformação de vidas e lares. Não perca um aluno por falta de excelência. Onde existe unidade, não tem nada que... Nada. Um time unido, meu amigo, não tem nada que destrói nada. Nada. Não tem nada. Onde todo mundo conecta, todo mundo entende, todo mundo briga. Quem tem família sabe, de vez em quando você não briga, beleza. Mas se alguém de fora falar da sua família, você fala minha família não, hein? Aqui é uma família, cara. Você de vez em quando vai brigar, vai discutir em prol da melhoria. Mas não fala mal da escola, não fala mal da minha escola, não fala mal não fala mal do tubarão, dos leões, dos lobos, do tigre. Agora, isso só funciona se dentro tiver unidade. Dentro tiver unidade.
Para você entender um pouco mais do que é unidade, você precisa entender que existe, a unidade precisa, é como uma máquina onde está tudo, uma conectada na outra, né? E elas vão girando e tudo aquilo ali tem que funcionar. Se uma pecinha parar, para tudo. Então, isso é muito sério. Uma vez eu falei uma história, não lembro direito da história, deixa eu tentar lembrar, onde tinha uma brincadeira do corpo humano. Deixa eu ver se eu lembro. E nessa brincadeira do corpo humano, cada um queria tirar onda mais com o outro. Falou assim, eu sou a mão, eu posso pegar, eu posso tocar, eu posso sentir. E o outro falou o seguinte, tudo bem, eu sou a perna, dependendo de mim, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? E acabou e tal, e aí depende de mim para tudo e tal. E o outro vira e fala assim, eu sou o coração, se eu parar, acabou tudo aqui, meu amigo. Porque ele está falando, beleza, mas eu sou o cérebro, se eu não raciocinar, nem parar, você tem poder de parar. Blá, blá. E começa uma discussão. Até o cara que fala assim, eu sou a caixa de saída. Se eu parar, vai dar merda para geral. Eu mudei a história. Cara, todo mundo, cada um tem a sua importância. Quem já teve unha encravada? Eu já tive várias vezes. Mas, né, é uma unha encravada. Você viu quando você chega no lugar, você já, né? Tal, se alguém chega perto de você, você leva... Não, Alan não tem unha encravada, ele tem o pé encravado. Aí, você fica preocupado por causa de uma unha encravada. Pessoal, nós somos, a empresa é como um corpo. Se tiver uma unha encravada, aquilo ali atrapalha tudo. Se tiver alguma função que está travando, dá uma merda. Então, não importa qual parte do corpo você é. Tá bom esse exemplo, né? Não precisa prosseguir. E terceiro e último ponto, pessoal, é a multiplicação. Então, quando você tem algo, número 1, você tem algo. Número 2, esse teu algo está sendo utilizado no meio de uma unidade, de uma sincronia, todo mundo é bom, todo mundo é consciente, tem engajamento, gera bons resultados, os números são extraordinários, a música está perfeita, a excelência está gritando, está todo mundo bombando. O natural é a multiplicação. Então, a multiplicação é o sinal mais perfeito de uma liderança eficaz. Multiplicação é o sinal mais perfeito de uma liderança eficaz. Então você precisa multiplicar, precisa enviar, você precisa preparar as pessoas, são essas 3 etapas. A terceira é a multiplicação. Terceira multiplicação, para você multiplicar, você precisa ter sincronia, ter um time que conecte, que todo mundo fala, que todo mundo vai no mesmo tempo, na mesma onda, na mesma velocidade. E quando existe esse ambiente, existe isso tudo, existe naturalmente a multiplicação. A multiplicação. Então, primeiro é o que você tem na mão, é o alimento que você tem, é quem você é o que você traz, é o que você busca, é a fome insaciável, é ser obcecado pela vitória. A segunda é o poder da unidade. E a terceira é a multiplicação.